Paulinha, como é que... obviamente as redes sociais foram contaminadas, tomadas por esse assunto durante o final de semana. Como é que tem sido a repercussão? Várias personalidades aí se manifestando a respeito também. Isso, e multiplicando também as formas de se ajudar, né? O que é bastante importante, todo mundo que puder contribuir, então doações de sangue, doações de alimentos não perecíveis, de objetos, enfim, de tudo que pode ajudar essa população que foi atingida. Uma imagem feita pelos gêmeos artistas brasileiros Gustavo e Otávio Pandolfo, que são reconhecidos mundialmente, foi bastante multiplicada nas redes sociais, usada inclusive pela Fátima Bernardes e pelo Neymar. Essa imagem que os gêmeos replicaram agora, ela já foi usada por eles para falar de Mariana, né? Ela traz a imagem de uma família, então como se fosse uma mãe, um filho pequeno, um outro no colo, um cachorro chorando no meio da lama. Ali a gente tem também uma televisão com a bandeira do Brasil também submergindo nessa lama, e quem joga, quem tá com o balde na mão derrubando isso daí, a gente imagina que um empresário, né, alguém que veste um terno e que usa uma gravata com cifrões. Então essa imagem dos gêmeos foi multiplicada por muitos aí na internet. A gente teve também um post da Gisele Bündchen, que se vocês forem procurar agora, vocês não vão encontrar, porque esse post foi apagado, Edgar. Ela postou 3 fotos naquela sequência que você consegue fazer de um post do Instagram. Então a primeira foto trazia a Gisele vestindo um véu verde e numa posição de oração. Aí a segunda imagem, um antes e depois da região atingida ali em Brumadinho, e a outra imagem era dos telefones, enfim, das formas de se ajudar. E ela tinha postado assim: é muito triste que um desastre como esse esteja acontecendo novamente. Meu coração está apertado e estou aqui rezando para todas as famílias afetadas pela tragédia em Brumadinho. O que aconteceu, Edgar? Algumas pessoas começaram a criticar, principalmente essa primeira foto postada pela Gisele. Eu vou dar o exemplo aqui de um comentário que fizeram: a causa é nobre, mas esse cosplay de Virgem Maria é tosco. Então, assim, gente, precisa ter uma pose e todo um mise-en-scène para se falar de uma tragédia. Então, a crítica que surgiu ali na internet foi essa, apesar de outras pessoas, enfim, apenas darem o seu like, ali elogiarem. E não sei se por esse motivo, Edgar, a modelo resolveu excluir esse post das suas redes sociais. A gente teve também o post da Bruna Marquezine, que também foi repetido por outras celebridades, falando do número de desaparecidos, também antes e depois da região, telefones de contato. Foi muita gente mesmo, né, Fefito, que resolveu se pronunciar nas redes sociais. E teve gente que, inclusive, já foi direto na fonte, direto nos políticos. A Leandra Leal, por exemplo, já escreveu direto para o Jair Bolsonaro: olá, senhor presidente. Olá, senhor ministro do Meio Ambiente, ministro das Minas e Energia. A tragédia de Brumadinho é mais um degrau na escalada de descuido com o meio ambiente nesse país. O Luciano Huck também veio a público, mas dessa vez falar de maneira mais genérica. Muito triste assistir de novo uma tragédia que poderia ter sido evitada. Um absurdo com a tecnologia disponível no século XXI. Esse tipo de tragédia ainda acontecer. O mesmo também disse a Adriane Galisteu, que também se trata de uma tragédia anunciada 3 anos depois de Mariana. Eu estive em Minas Gerais esse final de semana, aliás, e só se falava nisso por toda a cidade, assim. Mesmo amigos se divertindo, acabavam falando sobre o assunto, era meio inevitável. E durante um festival, aconteceu um festival ao longo de 12 horas no último sábado, todas as falas de abertura antes do show de algumas pessoas que participaram, de algumas bandas, falavam de Brumadinho, e muitas delas culpando a Vale. Houve inclusive um coro em dado momento antes do show do Jorge Benjor, ofendendo a Vale, digamos assim, xingando a Vale. Vários artistas da música também se manifestaram nas suas redes sociais. A Anitta foi uma delas. Ela inclusive falou no Stories sobre o que ela pensa dessa história. Vamos conferir, Edgar? O ser humano não está dando o real valor que o meio ambiente tem. E por enquanto, infelizmente, a maioria que está se prejudicando são as pessoas de classe mais baixa, são as pessoas de menor poder aquisitivo. Só que o planeta Terra é um só. E todo mundo mora no planeta Terra. Quem tem alto poder, quem tem baixo poder, quem não tem poder. E uma hora vai ser ruim para todo mundo. Uma hora não vai ser só quem mora em área de risco que vai se ferrar. Uma hora não vai ser só as pessoas mais carentes que vão se ferrar. E nesse momento,
que a natureza realmente resolver cobrar essas contas, não vai importar se você é grande empresário, se você tem dinheiro, se você não tem. Então, vamos cuidar do meio ambiente, gente. Tá aí o que disse a Anitta. E você sabe, Edgar, que durante todo o final de semana, na cobertura jornalística da Jovem Pan, a gente teve a oportunidade de conversar com a jornalista Cristina Serra, que foi quem acompanhou o que aconteceu em Mariana em 2015 pelo Fantástico, né? Ela se aprofundou mesmo no assunto, conheceu as famílias que foram afetadas, o desenrolar de toda essa história, escreveu um livro lançado no ano passado, Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, que foi lançado 3 anos depois do que aconteceu. Então, realmente é um relato extenso e que já apontava, Edgar, que outras tragédias do tipo poderiam acontecer. E a Cristina Serra conversou com a gente esse final de semana e pontuou o que é importante a gente observar a partir de agora, Edgar. Vamos conferir. Desculpa, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. É importante ressaltar, temos um novo governo e o novo governo, não só o novo governo federal, como novos governos estaduais, inclusive o novo governo de Minas Gerais, tem na sua agenda, na sua pauta, a mudança de leis ambientais importantes, como a lei do licenciamento ambiental para grandes empreendimentos. E essas mudanças, o sinal que está sendo dado por parte tanto do governo federal como dos governos estaduais, é no sentido de afrouxar essas leis, flexibilizá-las. Flexibilizar é um eufemismo, uma palavra sofisticada para dizer facilitar a vida das empresas. Eu, sinceramente, espero que esse custo tão alto em vidas sirva, pelo menos, para que essa agenda seja discutida com mais razoabilidade, levando em conta, sobretudo e principalmente, o aspecto de segurança. Segurança para os trabalhadores desses empreendimentos, que nós sabemos são necessários, mas os grandes empreendimentos têm que conciliar a sua atividade econômica com a responsabilidade social e ambiental. Tá aí, falou a Cristina Serra aqui com a Jovem Pan, ela que é autora desse livro Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. Edgar. Olha só, você citou aí, né, para usar um termo militar, seria essa coisa da administração da Vale, tá embaixo do reservatório de rejeitos de minério, né? É a mesma coisa você colocar o soldado na frente do canhão, né, que pode estar aí a qualquer momento dando um tiro. Sim. E o soldado ali à sua frente.